A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 8 do segundo trimestre do ano 2018 da CPAD. A lição que traz aí como título Ética Cristã e Sexualidade. Essa lição é uma lição muito importante, uma lição que vem tratar de um tema que muita gente não gosta de falar, muita gente evita falar sobre sexualidade, sobre sexo. A gente sabe que tem aí algumas pessoas que têm vergonha, outros criticam, e a questão também toda é que falta, ensinamento nessa área da nossa igreja, falta abrir um pouco o diálogo, e aí isso é importante, por quê? Porque se nós que somos educadores cristãos não ensinarmos isso, as pessoas vão aprender. A gente sempre fala do jovem e das crianças, mas a gente pode colocar os adultos também. Vão aprender com o mundo, vão aprender com a novela, vão aprender com o que não presta. Então às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com os jovens e com as crianças, e esquecemos que os adultos também têm acesso a informações mundanas. E os adultos também estão sujeitos a aprender errado, de acordo com o que o mundo ensina. Então nós, como professores da EBD, eu sei que nem todos que estão assistindo aqui são professores, mas a grande maioria nós temos a responsabilidade de ensinar sobre sexo, sexualidade, dentro da igreja, para pessoas casadas, solteiras, não importa, que todos possam conhecer mais sobre esse assunto. Por isso que eu digo que esse assunto é muito importante para nós, que nós temos que aprender mais sobre isso e falar e dialogar mais sobre esse tema. Então, você que está acompanhando as lições sabe que estamos falando de ética cristã, temos tratado temas muito importantes para os dias atuais, e tenho certeza que está sendo uma bênção, para a sua vida, para a vida aí dos seus alunos, na sua igreja, enfim, todo mundo está se beneficiando desse tema. Essa aula será ministrada aqui com um slide em PowerPoint, que você pode baixar aí no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com.br, aí na descrição, se você estiver assistindo no YouTube, na descrição do vídeo tem o WhatsApp, tem como deixar comentário também aí no vídeo, tem e-mail, você pode entrar em contato com a gente, tirar qualquer dúvida aí. A plataforma do EBD em Foco oferece slides em PowerPoint, cursos de capacitação, subsídios, muito conteúdo de qualidade, tem um PDF muito bom preparado em cima desse assunto que você pode baixar também. Então acesse aí ebdemfoco.com.br. Vamos lá, começando aqui a nossa aula, o texto áureo diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Verdade prática, a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 7, de 1 a 16. Essa leitura eu não faço aqui para ganhar tempo, mas é uma leitura importante e espero que você faça essa leitura aqui, porque ela é muito, muito, muito importante para essa aula. Amém? Vamos começar aqui a introdução. A introdução diz assim: se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu. Então acontece que muitos cristãos evitam falar desse tema, ou seja, embora esse tema possa trazer desconforto para alguns, a sexualidade humana não pode ser subestimada. Ou seja, nós temos que falar desse tema, nós temos que tratar esse tema. Até mesmo porque nos dias atuais a gente tem algumas novidades aí. O comentarista da revista não tratou desse assunto, mas eu gosto de seguir a revista e me aprofundar um pouco mais. Então a gente tem que falar aqui sobre, por exemplo, hoje tem a tal do sexo online, será que uma traição online é uma traição, é um adultério? Então a gente tem que observar aí algumas armadilhas que o inimigo estão pegando os cristãos, com relação ao pecado sexual, porque o tempo mudou, os tempos são diferentes, mas o pecado continua tendo o mesmo padrão. Então a gente tem que observar isso aqui, e essa lição ela também é aplicada nessa área. Então por isso nessa lição estudaremos o conceito de sexualidade, o propósito do sexo segundo as escrituras. Vamos entender que o sexo não é ruim, o sexo é bom, é uma maravilha de Deus, mas tem que ser usado da maneira correta. Então a gente vai aprender isso aqui, e o casamento como parâmetro para o sexo. A gente vai entender também
claro, já sabemos disso, que é importante, né, o casamento, o sexo só pode ser praticado dentro do casamento, todo mundo sabe disso aí, é importante saber, mas todo mundo sabe. Acontece que nos dias de hoje a gente vê muita coisa errada acontecendo. Então a gente vê muitos casais cristãos que moram junto e não são casados. Até que ponto isso é aceitável? Nós temos que debater isso aqui também. Ah, mas um não é crente e não quer casar. Ah, e tudo bem. Agora, se os dois moravam junto lá no mundo, aí aceitou Jesus como Salvador, e os dois são crentes e não querem casar, por quê? Tem um problema aí. Então a gente tem que tratar desse tema aí, né? A questão do divórcio, né, virou um negócio meio bagunçado hoje, né? Já tem até igrejas evangélicas aceitando o divórcio como normal, inclusive divórcio de pastores. Então, né, a gente tem que observar que algumas coisas, né, não bate com a palavra de Deus, e as igrejas dos dias de hoje estão, né, deixando isso entrar. O homossexualismo, tem igrejas aceitando homossexuais, fazendo casamento homossexual. Então tudo isso é deturpação do planejamento de Deus com relação ao sexo. E muitas igrejas estão aceitando, né? Por esse motivo essa lição é importante, porque vamos tratar, né, aqui, aprender sobre o sexo, como a Bíblia fala do sexo, né, e para que isso aqui possa servir, vai servir, né, para solteiro, para casado, para todo tipo, né, de problema, de dúvida que tiver em relação a sexo, casamento, antes do casamento, fora do casamento, sexo, de todo jeito, esse tema que vai tratar. E você vai saber olhar e falar, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado, de acordo com a palavra de Deus. Então essa lição ela veio tratar de uma forma bem abrangente, mas a gente pode aplicar em casos específicos. Sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. O conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Então, há um conceito biológico, que inclusive nós estudamos isso aqui na aula que falou de ideologia de gênero, né, mostramos lá que homem é diferente de mulher, porque o homem nasce homem, mulher nasce mulher, porque o homem não tem o sexo masculino, ele nasce, né, com um órgão sexual masculino, um pênis, e a mulher nasce com um órgão sexual feminino, a vagina. Então a gente vai tratar aqui de forma aberta, viu? Não se escandaliza quando a gente falar alguma coisa que não, que é de forma aberta. Então é característico de homem e de mulher. O homem tem mais testosterona do que a mulher. Então isso caracteriza mais o homem, é mais forte, tem músculo, tem a voz grossa, nasce mais pelo. Então isso é o que? O sexo masculino. A gente entende que é uma diferença realmente biológica. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. O que são gametas? O gameta masculino é chamado de espermatozoide. Então o homem produz espermatozoide, né, que é liberado durante a relação sexual, né, e a mulher produz o gameta feminino, que é o óvulo. Então quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, a gente vê que gera uma vida, tem a fecundação. Isso aqui nós estudamos também bastante aqui na aula sobre aborto, foi falado disso aqui. Olha só como uma lição liga na outra, viu? É uma sequência. Então a gente já falou bastante desse tema aqui. Então tem o gameta masculino e o gameta feminino, que é o espermatozoide e o óvulo, que vão gerar a vida. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais. Já citei isso anteriormente, mas a gente pode fazer essa referência aos órgãos sexuais e a prática de atividades sexuais. Então quando a gente fala sexo, qual é o sexo da criança? Ou seja, qual é o órgão sexual da criança? A criança nasceu homem ou mulher? Isso aí é biológico. Nasceu assim, ponto final. Porque a mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher, isso aí está errado. Já vimos isso aí. E também a gente pode falar assim, vou fazer sexo, ou seja, uma atividade sexual. Claro, se você é casado, colocando aqui dentro desse contexto. Então, a gente coloca que a palavra sexo também é aplicada à atividade sexual em si. O significado do termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionadas com a busca da satisfação do apetite sexual. Então, a sexualidade já é esse conjunto de comportamento, ações e práticas do ser humano. Então está relacionada ao apetite sexual. E, é claro, tem muita coisa por trás disso aqui. Nós vamos falar da necessidade do prazer,
ou seja, está relacionado diretamente à necessidade do prazer e da procriação da espécie. Então a gente vai observar aqui, vamos ver nos próximos tópicos, que o sexo ele tem vários propósitos, né? Não é só procriação. Tem gente que pensa assim, não, Deus só deu o sexo para procriar, pronto, esse é o único propósito. Não, né? A questão do prazer também, Deus não vai fazer o sexo algo prazeroso, né? E isso não ser usado como prazer. Não, é só para reprodução, não é por prazer. Tá errado, né? Os animais fazem por instinto, né? Mas nós não, nós temos prazer no sexo, então isso tem que ser usado a nosso favor também, né? O sexo foi criado por Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso aqui. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes, macho e fêmea os criou. Então foi assim que Deus fez, o macho e a fêmea ali para estar junto, um ao lado do outro. Então homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Então um homem nasce homem porque nasce com um órgão sexual masculino e com características de homem. Mulher nasce mulher porque nasce com um órgão sexual feminino e com características de mulher. Então são distintos, né, diferentes. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente, né? Ou seja, Deus, tudo que ele criou foi bom. Viu Deus que tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Deus disse que tudo, inclusive o sexo. Então o sexo foi algo bom que Deus criou, algo que Deus deu, né, para a humanidade, deu para o homem, deu para os animais, né? Ou seja, todo mundo tem a questão do sexo, né? Ou seja, Deus criou isso como algo bom. Então falar de sexo não é algo imoral e indecente, né? Falar de sexo é algo saudável, é tratar daquilo que Deus fez. Desse modo, o sexo não pode ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Então a gente vê que o sexo em si, o sexo em si, não é algo pecaminoso, sujo ou proibido. É algo bom, é criação de Deus e deve ser usado da maneira correta. O pecado ele não está no sexo em si, mas na perversão de seu propósito. Então o que acontece hoje é o mau uso do sexo. O resultado disso é catastrófico. Nós estamos vendo a sociedade se afundando cada vez mais e a questão do sexo é um grande problema, né, que está contribuindo para a sociedade se prejudicar cada vez mais. Então o uso errado do sexo é que traz problema, mas o sexo em si não, é bênção de Deus. A sexualidade é a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade, né? Ou seja, Deus abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Então assim que Adão e Eva foram criados, Deus já deu a ordem para eles, né, multiplicar e encher a terra. Muita gente fica questionando, será que Adão e Eva tiveram relações sexuais antes da queda, lá no Jardim do Éden? Bom, com certeza sim. Essa ordem aqui foi dada lá no jardim. Então como que eles iam multiplicar e encher a terra se eles não tivessem relação sexual? Então eles tinham. Se eles tiveram filhos, é outra história. A Bíblia não vai dizer que a Bíblia não vai dizer que eles tiveram filhos antes da queda. Isso aí não está na Bíblia, pelo menos eu não vejo assim, né? Mas diz que eles tiveram filhos depois da queda, né? No entanto, existia sim a possibilidade deles terem filhos no Jardim do Éden. Então Deus criou o homem para isso, né? Para multiplicar, encher a terra, cuidar do jardim, era assim que tinha que ser feito. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Então foi assim que Deus falou, foi assim a ordem divina, e serve para todos, não somente para Adão e Eva, mas para nós também. Quando fala ambos uma só carne, está falando da união sexual. Na verdade, está indo muito mais a fundo, viu? Ambos uma só carne é que os dois estão juntos em todos os aspectos. Agora, a união sexual é algo que realmente sela essa união completa do ser humano, né? De dois seres humanos, no caso um homem e uma mulher. Então é algo profundo, é algo que Deus criou e que todas as vezes que um casal ali tem uma relação sexual, eles se tornam mais íntimos, eles se tornam mais... A relação deles tem que ser mais profunda,
Então, a relação sexual de um casal ali debaixo das bênçãos de Deus, né, é algo realmente maravilhoso, porque toda vez que acontece, a ideia é que eles se aproximem mais e se aprofundem mais no relacionamento, né, duradouro. Então isso aqui sempre foi plano de Deus, né? Ou seja, sexo é um presente de Deus. A gente não pode, né, negar isso, está na Bíblia. Né? O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a esposa. Então podemos até dizer que Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é um livro erótico, porque tem muita coisa lá relacionada à questão do sexo mesmo de um casal. Né? Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que os de todas as especiarias. Cânticos 4:10. Isso aqui é um versículo light, tem mais lá. Então, se você lê Cânticos, Cantares de Salomão, né, ou Cântico dos Cânticos, você vai ver que realmente existe ali uma exaltação de um relacionamento profundo entre o homem e uma mulher, e que envolve realmente ali relação sexual. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Então, ter desejo sexual é normal, né? Faz parte, Deus nos fez assim. Alguns jovens começam a achar que é errado. Ah, não, porque eu tenho muito desejo sexual, tenho que orar, tenho que jejuar. Tenho que orar e jejuar para não usar esse desejo sexual da forma errada. Mas ter o desejo sexual é algo bom. Quando o jovem casar, ele vai precisar disso. Um casal que não tem desejo sexual, ou que o homem ou que a mulher não tem desejo sexual, acaba sendo um problema. Então a gente tem que entender que o desejo sexual, a satisfação sexual é bênção de Deus, não é coisa do diabo não. É coisa de Deus, é bênção de Deus. Então a sexualidade também não é má nem preconceituosa. Então, ou seja, a questão da sexualidade, de tudo isso que a gente falou relacionado ao sexo até aqui, não tem nada de pecaminoso, né? O pecado está na depravação sexual que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras. Né? Ou seja, esse aqui o escritor da revista fez questão de repetir para fortalecer na nossa mente isso aqui. Então eu citei aqui, por exemplo, adultério, fornicação, homossexualismo, só para dar exemplo de depravação sexual que contraria o que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre sexo. Então, ou seja, o sexo é algo bom, é algo maravilhoso, mas tem que ser usado da forma correta. Quando é usado da forma errada, traz muitas consequências ruins que a gente vê aqui. Né? Um adultério, né, destrói uma família, são filhos que acabam sendo prejudicados. Fornicação nem se fala, doenças sexualmente transmissíveis, né? Às vezes envolve até depressão. O sexo antes do casamento ele é muito prejudicial. Muito mesmo, às vezes tem a menina engravida, mãe solteira, a criança é criada de qualquer jeito, é uma complicação. O homossexualismo também é outra perversão, né, do uso do sexo, né, que Deus deu na palavra ali, ensinou na sua palavra como que deve ser feito. Então o que acontece também é algo que está na sociedade, que a sociedade aceita, mas é contrário às Escrituras e traz muitos prejuízos para a sociedade como um todo. Então a gente encerra aqui o tópico 1, né, que possamos entender, ficar na mente que o sexo em si é coisa boa e não coisa do diabo, né, que nós temos que falar desse assunto porque nós temos que saber usar essa dádiva de Deus da forma correta. Segundo tópico, o propósito do sexo segundo as Escrituras. Primeiro propósito, multiplicação da espécie humana. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Então Deus teve essa ideia inicial, né? E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, Gênesis 1:28. A gente já leu esse versículo e sabemos que isso foi cumprido, né? A população mundial hoje está com 7,6 bilhões de habitantes. Então tem gente demais até, né? Isso porque nos dias de hoje já tem a questão do anticoncepcional, camisinha, que as pessoas já começam a evitar ter tantos filhos como antigamente. Imagina se não tivesse evitando, né? Quantas pessoas não teriam na Terra. Mas não se preocupe que a Terra tem capacidade para todo mundo. O que acontece hoje da pobreza, a gente vai até falar disso na próxima aula, né? A questão do controle de natalidade e tudo mais. A fome, a pobreza acontece mais pela uma má distribuição das riquezas, dos alimentos, das moradias. Né? É mal distribuído, não é porque está em escassez. Então, ou seja, Deus mandou crescer, multiplicar e frutificar, mas Ele também está dando providência, né, para tudo isso
Aqui, é nós que não sabemos usar direito os recursos que Deus nos dá. A ordem dada aos homens e aos animais, né, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar. Então, ou seja, todo mundo está incluído aí, homens e animais, e Deus deu os meios, né? A mulher, ela tem ali a capacidade de gerar um filho, cuidar, criar na barriga, né, não abortar, como a gente já aprendeu, né, colocar essa vida no mundo. A gente sabe que desde a concepção já é uma vida, né, o bebezinho vem ao mundo ali e ele vai crescer. Então Deus deu tudo isso, Deus deu todos os meios para o ser humano se multiplicar e suprir todas as necessidades. Muitos podem questionar, mas tem fome e tal, mas como eu já falei, é questão do mau uso, da má distribuição das riquezas. Depois da queda do Éden, toda a humanidade se corrompeu. Nós sabemos isso lendo ali Gênesis capítulo 6, né? O Altíssimo enviou como juízo para eliminar o dilúvio, como juízo para eliminar o gênero humano, né? Só errado esse acento na palavra gênero aí, corrigir depois. Então a gente sabe que Deus julgou e agiu, né? Mandou o dilúvio, falou, não, vamos começar de novo, né? E deixou ali somente a família de Noé. Então a perversão estava muito grande, Deus destruiu todo mundo, deixou a família de Noé, e Deus deu a mesma ordem que ele deu para Adão. Falou, Noé, né? Ou seja, e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse, olha Noé, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 9:1. Então é a partir de Noé que surgem as raças, é a partir de Noé que vai surgir o negro, o branco, o índio, o chinês, o japonês. As raças vão surgir a partir daí. Um vai para uma região, o outro vai para outra região, e aí eles vão se afastando uns dos outros, vão procriando, vão se afastando, vão adquirindo características diferentes, né? E aí temos toda essa, não sei se a palavra está correta, mas miscigenação, né? Ou seja, essa mistura de povos distintos. Tudo isso veio a partir de Noé e cumprindo essa ordem divina. Tá, o segundo propósito do sexo. Primeiro propósito, né, procriação, né, encher a terra, tá cumprindo isso aí. Satisfação e prazer conjugal. Esse é o segundo propósito. A procriação era o único propósito da relação sexual? Alguém pode dizer isso, né? Ah, não, porque Deus fez o sexo só para a procriação. Só que a igreja, por muito tempo, entendeu isso. A igreja católica, por exemplo, né, que era a única que existia até antes da reforma, no Concílio de Trento, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução. Então eles sentaram, fizeram o concílio e decidiram, né? Decidiram por si, não olharam para as escrituras. Não, vamos decidir aqui qual é o propósito do sexo. Tá? O único propósito é procriação, né? E proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. Então fez algumas restrições com relação à prática sexual, e colocando o sexo somente como propósito de procriar. Por esse motivo, hoje, muitas pessoas pensam que o sexo só é para procriação. E muitas pessoas pensam que os evangélicos fazem assim. Né? Muita gente, falta de instrução, né? Devido isso aqui, talvez, o que a Igreja Católica fez no passado, né? Hoje, muitas pessoas têm esse pensamento, não, os evangélicos fazem sexo só para procriar. Né? Então, mas não é isso. O povo que olha de fora pensa assim, mas estão vendo da forma errada. A Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e a sua esposa. Olha só o que a Bíblia diz: seja bendito teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 18, 19. Como é que o cara vai se alegrar com a mulher? O que ele faz? Sexo. Ou seja, é o relacionamento sexual ali entre o marido e a mulher. Né? Goza a vida com a mulher que amas, Eclesiastes 9:9. Então aqui é a Bíblia que está falando. Então nós temos que entender que Deus também deu o sexo com esse sentido de recreação, ser usado também o sexo para o prazer, não é somente para a procriação. Então assim, a união conjugal, o homem e sua mulher devem buscar satisfação sexual. E quando não está acontecendo a satisfação sexual, quando tem algum problema, porque, sei lá, vamos citar aqui, o homem não tem a ereção, a mulher não está sentindo prazer, está sentindo dor, procure o médico.
procure tratamento, não tem problema nenhum o cristão ir num psicólogo, psiquiatra, no médico, um especialista da área e contar o que está acontecendo. Se precisar tomar remédio, que tome remédio, não tem problema nenhum. Isso aí faz parte, né, se o sexo faz parte do plano de Deus, né, para a nossa vida, então a gente tem que procurar fazer as coisas da forma correta. Né? Se está tendo algum problema, procure ajuda, porque acontece que muitas vezes o casal não procura ajuda e resulta no divórcio. Eu já vi muitos casais divorciarem porque o homem não tinha tanto desejo sexual, a mulher estava com vontade e o cara não estava dando conta e não queria procurar ajuda, não queria saber, ir no médico, tinha vergonha e acabou que o casamento acabou. No final das contas foi isso. Então, eu conheço não somente um, não, mais de um. E isso é mais normal do que a gente pode imaginar. Então, a questão da satisfação sexual é importante para o cristão, é importante, tem que ser observado isso aí. Porque se a vida sexual do casal não está boa, não está saudável, não é uma vida sexual saudável, muitos problemas podem surgir a partir daí. Então a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes. O correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Foi o que Jesus falou. Então o corpo tem que ser usado da forma correta. Deus deu sexo para procriação, para recriação, mas tem que ser usado da forma correta. A gente tem que prestar atenção nisso aqui também. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que o torna uma só pessoa. Então, quando a Bíblia fala uma só carne, está falando de uma unidade como um todo, mas essa unidade ela realmente é concretizada e percebida de forma mais intensa com a relação sexual. Então, uma só carne está dizendo diretamente, os dois ali podem ter relação sexual, não só podem, como devem ter. O sexo antes do casamento, ele é pecado, mas a falta dele dentro do casamento é pecado também. Então, a gente tem que entender que dentro do casamento o sexo ele é obrigatório, ele tem que acontecer. Se não está acontecendo, o casal tem que procurar ajuda, porque é o que a Bíblia diz. Os dois são dois, mas não são mais dois, mas é uma só carne. Os nossos corpos são membros de Cristo. Fazemos partes aí do corpo de Cristo, e somos o que? Templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que praticar o sexo da forma correta. As Escrituras proíbem o uso do corpo para as práticas sexuais ilícitas. Leia 1 Coríntios 6,16 que você vai entender isso aí. Ou seja, tudo que está relacionado a adultério, fornicação, homossexualismo, dentre outros pecados sexuais são proibidos. O sexo tem que ser praticado da forma correta. Vamos ver aqui algumas dessas formas erradas, relações incestuosas, ou seja, entre parentes, irmão, ou pai e filha, ou mãe e filho, isso é ridículo, realmente é ridículo, mas acontece por aí. Isso quando a gente lê a carta lá dos Coríntios, estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, um problema dentro da igreja de Corinto. A homossexualidade é também uma deturpação do uso correto do sexo. A Bíblia condena isso aí. O coito com animal, isso é proibido na Bíblia, proibido até na lei brasileira. A legislação brasileira proíbe sexo com animais, tem penalidades para isso aí. Então, sexo com pessoa morta, tem de tudo, enfim, o pecado ele veio para alastrar com tudo mesmo. E o adultério, que é algo que não adianta a gente querer esconder, porque tem dentro da igreja, acontece dentro da igreja, por isso que a gente tem que ensinar, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Todo cristão tem que tomar cuidado com a questão do adultério, porque todo mundo está sujeito a cair. Então temos que tomar aí algumas atitudes, evitar ficar sozinho, um homem com uma mulher, se trabalha os dois sozinhos, deixa a porta aberta, se é pastor, vai aconselhar,
né, não vá sozinho, leve a esposa, né, se a esposa não pode ir, deixa a porta aberta para alguém estar vendo ali, né. Tem muitos casos de pastores que vão aconselhar, vai aconselhar a mulher, né, que está com problema conjugal com o marido, e acaba que o pastor, né, se envolve com essa mulher também. É uma confusão. Então temos que tomar cuidado. Tem muita gente que fala assim, eu jamais vou adulterar, eu jamais vou trair. Não pense assim, a carne é fraca, todo mundo está sujeito a isso. Então nós temos que fazer mesmo que é orar e vigiar. O corpo não pode servir à promiscuidade, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. Ou seja, temos que estar sempre usando o nosso corpo para a glória de Deus. É o que diz aqui 1 Coríntios 6,20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6,20. Então, quando um homem se une com uma mulher, por exemplo, com uma prostituta, né, ele está sendo uma só carne com aquela prostituta. Então ele está ali se contaminando, usando o corpo dele, né, para se contaminar com aquela prostituta ali. Então é uma coisa muito séria isso aqui, né? A questão do adultério, da fornicação, né, que no caso o adultério é a traição, né? Um casal ali, e aí adultera, ou seja, um traiu o outro, adulterou. A fornicação já é entre solteiro, é a pessoa solteira, né, o sexo antes do casamento. Então tudo isso aqui vai, né, profanar o que? O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então se a pessoa vive nessa prática, a gente pode até dizer que ela nem tem o Espírito Santo. Terceiro tópico. Já entendemos aí, né, que o sexo é bom, foi criado por Deus, né, e tem que ser usado da forma correta. A forma errada vai trazer problemas. E qual é a forma correta dentro do casamento? Que é o terceiro tópico. O casamento como limite ético para o sexo. Prevenção contra fornicação, viu? Falei um pouquinho de fornicação, agora vamos nos aprofundar. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras. Então, ou seja, uma pessoa que é solteira tem sexo com outra pessoa, mesmo que a outra pessoa seja casada, mas o que a pessoa solteira cometeu foi o quê? Fornicação. Para prevenir esse pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem. Ele fala assim, por causa da prostituição, aqui a palavra usada aqui é porneia, do grego, que significa vários pecados sexuais, inclusive que é a fornicação, né? E Paulo está usando nesse sentido. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. Muita gente vai querer deturpar o significado desse versículo e dizer que prostituição aqui está relacionado somente a vender o corpo. E não é isso, né? Eles estão querendo dizer que o sexo antes do casamento não tem problema, né? Que a Bíblia só proíbe fazer o sexo em troca de dinheiro, na prostituição, da profissão de prostituta. Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Quando Paulo usa a palavra porneia aqui, ele está dentro do contexto de um solteiro, um jovem solteiro, crente, que pratica sexo com outra pessoa, e aí esse jovem comete o que ele chama aqui de porneia, né? Fornicação. Então, por esse motivo, ele está vivendo em pecado se ele fizer isso. Então, para evitar que ele viva nessa prática pecaminosa, é bom que cada homem tenha sua própria mulher e cada mulher tenha seu próprio marido. Então, esse é o ensinamento do apóstolo Paulo, né? E este princípio também foi defendido por Jesus. Jesus reforçou o que Deus falou lá no Jardim do Éden, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mateus 19:5. Então tem aquele momento ali de despedida, né, do casamento, onde o pai abraça o filho, né, a mãe abraça o filho, o pai abraça a filha, e tem meio que aquela despedida. No meu casamento foi assim, né? Meu sogro me abraçou e falou, cuida dela, viu? Então, né, e minha mãe me abraçou ali, meu filho agora é contigo, né, tu vai caminhar sozinho, falou algumas coisas no meu ouvido. Então, ou seja, foi um momento de despedida. Eu deixei o meu pai, minha mãe, agora eu tô com minha esposa, tocando a minha vida, criando a minha própria família. Então é isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo, né, e Jesus, né, tá aqui em harmonia, né? Claro, tudo inspirado pelo Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, muitas vezes, quando ele vai falar de casamento, ele fala assim, digo eu e não o Senhor. Muita gente fala assim, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo, então isso aqui não é inspirado. Não, né? O apóstolo Paulo está falando assim, eu não estou citando o que Jesus já falou.
né? Jesus fala de casamento, fala de divórcio, o apóstolo Paulo às vezes ele cita o que Jesus falou, mas tem momentos que ele não cita Jesus, mas o que ele escreve, o que ele fala também é inspirado pelo Espírito Santo. Então, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo deixa isso aqui para nós, que para evitar qualquer tipo de problema, né, evitar a fornicação, que se case. É claro que essa lição aqui não é para jovens, né, está sendo para adultos, mas algumas vezes, né, nós vamos ensinar para os jovens, e pode ser que algumas igrejas usem a revista de adulto para os jovens, então que fica a dica para o jovem, né, se casa. Quando eu vejo um jovem falar assim, o que tu acha de casamento? Casa ou não? Rapaz, casar é bom demais, pode casar. Ah não, porque tem muita gente que fala que é difícil casamento, tá? Rapaz, difícil, todo jeito é difícil. Então, para mim, eu vejo o meu ponto de vista, para mim, né, o casamento está sendo 10 vezes melhor, meu casamento, minha vida de casado está sendo 10 vezes melhor do que a minha vida de solteiro. Então, todas as vezes que eu vejo um jovem perguntando, pedindo conselho para casar, eu falo, casa, não perca tempo não, casa logo, dá o teu jeito. Eu noivei, com 2 meses eu casei, então não me arrependo e dou o conselho para casar, porque é o que a Bíblia ensina, né, e é bom, não é ruim. Dessa forma, o sexo cristão deve ser, dentro do casamento, monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, né, e heterossexual, né, reforçando mais um homem e uma mulher. É isso que é o sexo cristão. Estão querendo deturpar, mudar isso aí, colocando, né, um homem casando com várias mulheres, está errado. Né, já ouvi falar de culturas que uma mulher tinha vários homens também, está errado. Né, homem com homem, mulher com mulher, está errado. Dentro da palavra de Deus, o sexo cristão tem que ser praticado aqui, dentro do casamento monogâmico e heterossexual. Toda prática sexual realizada fora desses moldes constitui-se sexo ilícito. O casamento e o leito sem mácula. Opa, um zoom aqui. As escrituras ensinam que o casamento é digno de honra. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. E que a união conjugal deve ser respeitada por todos. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. Então aqui uma palavra de Jesus realmente contra o divórcio. Né? Tem muita gente que vai dizer assim, porque Jesus liberou o divórcio, né, no caso de traição. Mas não é bem assim, viu? Tem um estudo sobre essa passagem, talvez eu faça um vídeo depois explicando ela melhor, mas a palavra que Jesus usa ali é porneia, a não ser por causa de prostituição, no caso a palavra porneia, porque lá no Antigo Testamento, quando o homem casava com a mulher e descobria que ela não era mais virgem, ele poderia anular o casamento e essa mulher seria apedrejada. Então, quando Mateus escreve, né, o que Jesus falou sobre a questão do divórcio, ele vai abrir uma exceção, mas não é por causa de traição. Né? A exceção é justamente caso a mulher não seja mais virgem. Aí, nesse caso, pode divorciar. Essa é a única exceção, né? Que isso é vinculado à cultura dos judeus, o que os judeus viviam naquela época. Né? Hoje em dia as pessoas nem se importam mais com isso, né? Mas enfim, desde que seja, claro, conversado antes. Mas a questão de dizer que toda vez que tem uma traição liberou para divórcio, está errado isso aí. Né? Tá errado. Né? Mesmo diante de uma traição, o que a Bíblia aconselha é o perdão. Mas uma traição de sequência, né? Traiu uma vez, traiu duas, traiu três, aí realmente não tem o que fazer. Realmente a pessoa não quer, né? Quando quando um não quer, dois não briga, né? Então, realmente não tem o que fazer, vai acontecer o divórcio, Deus vai, vamos se dizer assim, que Deus vai permitir, mas ele não vai concordar. Né? A Bíblia diz, lá Malaquias, esqueci agora, 2:10, se eu não me engano, que Deus odeia o divórcio. Né? Tem uma passagem, não, é 2:16, 5:16, fugiu da mente. Malaquias. Fala que Deus odeia o divórcio. Então, não existe situação que Deus vai se agradar do divórcio. Existem situações que o divórcio vai poder acontecer. O marido que espanca a esposa, né? Então, ali está a saúde dela, a vida dela em risco. Então, ela pode divorciar. Deus vai se agradar? Não. Mas ele permite.
Então, assim, tem situações que Deus vai permitir, mas dizer que Deus vai se agradar e aplaudir não vai acontecer. Então, o divórcio não tem a liberação assim no divórcio para Deus concordar com o divórcio. É claro que a aula aqui não é sobre divórcio, precisaríamos de mais tempo para detalhar isso aqui. Mas fica a dica para você se aprofundar nesse tema. Voltando aqui um pouco no versículo anterior, fala assim, os adúlteros. O que vai acontecer com os adúlteros? Porque quando fala leito sem mácula, está falando diretamente a questão do adultério. O que seria um leito com mácula? Um leito onde ele é deturpado através da traição. E a Bíblia diz que Deus os julgará. Ou seja, a pessoa que faz isso, que vive na prática do adultério, porque tem aquele que adultera, um deslize, se arrepende, e volta a ter uma vida normal, um casamento abençoado e paga o preço, vem as consequências, como aconteceu com Davi e tal, vários exemplos a gente vê na Bíblia, mas a questão toda tem o perdão, Deus perdoa, mas se a pessoa vive na prática e acha aquilo normal, ela está vivendo o quê? Ela está contrariando a vontade de Deus para o casamento, não é aí a questão, o leito é maculado, e aí acontece que essa pessoa nem salva e Deus o julgará, essa pessoa será condenada e receberá a justa condenação. Embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não podem fugir da ira divina. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum 1:3. Então, ou seja, as pessoas que vivem na prática pecaminosa, usando o sexo da forma errada, essas pessoas um dia vão pagar por isso, e serão condenados eternamente ao inferno. A praxis da sociedade e a condescência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Muita gente pode falar, não, mas os tempos mudaram, a sociedade hoje é outra, as coisas são diferentes e tal, a gente pode fazer assim que não tem problema. Não é assim. Ah, porque tem algumas igrejas que aceitam, não sei o quê. Não é assim. É o que a gente vê, Olha essa reportagem. Somos gays, somos casados e somos pastores evangélicos. Onde já se viu isso? Isso não tem apoio bíblico isso aqui. A taxa de divórcio entre evangélicos se igualou à do restante da sociedade. É uma pesquisa que vai dizer isso aí. A taxa de divórcio hoje, entre cristãos e ímpios é igual. Tem alguma coisa errada nisso aí. É isso que a Bíblia ensina? Não. Tudo isso aqui está errado, reprovado, não passa no teste da palavra de Deus. O que a Bíblia ensina é o quê? Casamento para sempre. Ou seja, o sexo somente dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, e a ideia é que viva para sempre. Sempre procure viver bem. Isso sim aqui é aprovado. Então, o casamento, para dar certo, tem que ser cultivado, o amor, exige esforço, exige sacrifício, mas tem que ser assim. Porque se fizer da forma errada, vêm as consequências. Deus, ele coloca restrições com relação ao sexo, não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer que as coisas aconteçam, que o homem sinta prazer e usufrua do sexo do jeito que ele quiser. Não é por causa disso. É porque o sexo usado da forma errada traz consequências para a pessoa que praticou, para outra pessoa, traz consequências para a sociedade inteira. Toda a sociedade paga. Toda a sociedade paga pelo mau uso do sexo. Por isso nós temos que olhar para as Escrituras e ver o que as Escrituras estão dizendo. Não o que a sociedade diz, não o que algumas igrejas por aí estão falando, mas olhar para o que a Bíblia ensina. Chegamos à nossa conclusão: o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso, nem como um mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. Então o sexo tem um significado muito profundo, e nós temos que entender isso de acordo com as Escrituras para que seja usado da forma correta, e que nós possamos nos beneficiar dessa bênção, não usar para o nosso malefício, mas para o nosso benefício, usar da forma correta. O desvirtuamento desse padrão implica punição aos que praticam a imoralidade. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Inclusive, em relação ao sexo,
né, o sexo praticado entre um homem e uma mulher casado dentro do plano divino ali é algo realizado para a glória de Deus. Né? É uma bênção de Deus, é realizado para a glória de Deus. Não temos que ficar demonizando o sexo, mas entender que é bênção de Deus para nós. Amém? Então aqui eu chego no final da aula. Temos aqui as perguntas para, né, quem usa o slide aí na sua igreja, né, e quer passar as perguntas para os seus alunos. Né, mais uma vez um convite para acessar o EBD em Foco. Tem alguns cursos de capacitação que você pode aprender a ser aí um professor de excelência. Acesse ebdemfoco.com.br, né, e é isso. Curta aí o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Até a próxima aula.